Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para vocês. A gente vai ver hoje com vocês a segunda parte da aula de hormônios. Nós já vimos com vocês um primeiro momento os hormônios especialmente produzidos pela adenopófise. Hormônios esses que sofrem a estimulação dos hormônios hipotalâmicos, como por exemplo, o hormônio estimulante da produção de prolactina, hormônio esse produzido pelo hipotálamo, hormônio estimulante da tireoide, hormônio estimulante do ACTH, hormônio estimulante e o hormônio inibidor de GH, hormônios estimulantes ou hormônios que vão determinar a formação do FSH e do LH, hormônios todos esses produzidos pelo hipotálamo, hormônios que vão determinar a produção das gonadotrofinas, do GH, do ACTH, do TSH, da prolactina, que são hormônios produzidos pela glândula adenopófise. Hormônios esses que vão ter as suas ações determinadas no organismo, no controle do metabolismo, entre outras funções. Lembrando também que o nosso hipotálamo libera os hormônios via axônios para a neurohipófise, a ocitocina e o ADH, como também produz a dopamina, o hormônio que age no controle da nossa memória, no controle da aprendizagem, em emoções, sensações como raiva, sensações ligadas, portanto, ao nosso comportamento, também estão ligadas ao nosso hipotálamo, região, portanto, extremamente importante no controle do metabolismo geral do organismo, no controle da glândula hipófise. Hoje nós vamos dar mais atenção às glândulas estimuladas pela hipófise, como a tireoide, o córtex da adrenal e outras glândulas que vão atuar diretamente na produção de hormônios. Vamos começar hoje falando da chamada glândula tireoide, ou simplesmente tireoide. Esta glândula localiza-se aqui em volta da região do nosso pescoço, logo abaixo da estrutura da laringe, envolvendo a traqueia. Ela está relacionada à produção de dois hormônios em especial, triiodotironina, chamado DT3, tetraiodotironina, ou T4. Percebam que esses dois hormônios apresentam algo em comum, a presença de um sal, que é o iodo, o sal mineral, que é o iodo, que nós devemos obtê-lo exclusivamente através da nossa alimentação. Principais alimentos ricos em iodo, os chamados frutos do mar, né? Então, esses apresentam grande concentração de iodo, algumas algas. Porém, como nem todo mundo acaba sendo adepto da alimentação dos frutos do mar, acaba se colocando no sal de cozinha, por força de lei, a presença do iodo para garantir um suprimento necessário mínimo dessa substância para que haja a produção dos hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. São dois hormônios extremamente importantes, agem no controle do metabolismo celular ou basal. Basicamente estamos falando de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, que são as etapas da respiração celular. Portanto, são esses dois hormônios que determinam o funcionamento da atividade celular na produção de energia. Logo, o seu excesso, a sua falta, quando não é produzido em doses adequadas, acaba trazendo descontrole orgânico, descontrole metabólico. E o que pode ocorrer no nosso organismo? Quando esse hormônio é produzido em maior ou em menor quantidade. Aí nós temos um quadro chamado de hipotireoidismo, uma hipofunção, que na infância vai levar a uma anomalia, uma doença gravíssima chamada de infantilismo ou cretinismo, onde o indivíduo pode apresentar nanismo, retardo mental, subdesenvolvimento de órgãos genitais. Uma criança com um tamanho maior, mas que ainda apresenta algumas características muito parecidas com a estrutura do neném, né? Pode ser congênito ou adquirido. Congênito como alguma deficiência, portanto, relacionada ao desenvolvimento materno, infantil ou mesmo genético, ou adquirido devido muitas vezes à falta de ingestão de iodo pela mãe durante a gestação. Pode ser detectado através do teste do pezinho. Importante, por isso, o teste do pezinho para detectar basicamente duas doenças: o hipotireoidismo infantil e a fenilcetonúria. Duas doenças que podem ser tratadas e o indivíduo poderá ter uma vida
adequada, praticamente normal, ser detectado desde pequeno. Porque se descoberto depois dos 3, 4 anos, os danos relacionados ao sistema nervoso já são irreversíveis. Não há mais como, portanto, retomar as atividades e as funções naturais do indivíduo após a detecção tardia desse tipo de anomalia, que seria o hipotireoidismo infantil, por exemplo. Já no adulto, o que ele pode causar? No adulto, nós vamos observar a hipofunção, o hipotireoidismo, relacionado a algumas características como o surgimento do bócio ou papeira, que é uma hipertrofia da glândula tireoide na tentativa de suprir as necessidades da falta desse hormônio. Geralmente, isso está ligado, portanto, ao metabolismo baixo, fraqueza, hipersensibilidade ao frio, vontade de não fazer nada, sonolência. Não pense que você está com essa doença apenas por essas características. Pode estar relacionado isso a outros distúrbios ou apenas a um pouco de preguiça que às vezes a gente tem. Mas isso está relacionado também ao que a gente chama de mixedema, muitas vezes relacionado à obesidade, pode estar relacionado à obesidade excessiva, à hipofunção, onde, como o metabolismo é muito baixo, o indivíduo sobe 2, 3 degraus de escada e acaba muitas vezes já cansando. As unhas fracas, o cabelo, isso tudo está ligado também a disfunções tireoidianas, que, é claro, só vão ser detectadas através de um bom exame médico para esse tipo de característica. Mas é muito relacionado, que especialmente o nosso objetivo está ligado ao nosso vestibular, ao aparecimento do bócio, que é característico da hipofunção, apesar de o bócio também estar presente na hiperfunção tireoidiana. Que aí nós teríamos, no caso, uma chamada hiperfunção da tireoide, magreza, que seria exatamente quase o inverso da hipofunção, nervosismo, agitação, insônia, também pode ocorrer o bócio, e a exoftalmia, que seria o aumento, portanto, do olhar do indivíduo, esbugalhado nessa parte, chamado de oftalmoplastia de Graves, que está ligado especialmente à principal causa da hiperfunção tireoidiana, a chamada doença de Graves. Aqui eu tenho para vocês um detalhezinho da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mostrando que mulheres até 40 anos, muitas vezes 10 delas são afetadas por problemas da tireoide, e acima de 60%, quase 20% estão ligadas a essa questão tireoidiana. O hipotireoidismo, queda na produção de hormônios, deixa o metabolismo lento. Pode haver constipação, que seria, portanto, prisão de ventre, o sistema digestivo não funciona adequadamente, cansaço excessivo, sonolência, aumento de peso, queda de cabelo, infertilidade e alguma relação com a depressão. Principal causa, a doença de Hashimoto, doença autoimune que ataca a glândula. Já no hipertireoidismo, a tireoide passa a fabricar mais hormônio do que necessário. O metabolismo fica acelerado, o que leva à perda de peso, agitação, insônia, palpitações, entre outros sintomas relacionados à hiperfunção. A causa mais comum é a doença de Graves, que também é uma doença autoimune, provoca inflamações, nódulos e surgimento de bócio também relacionado a esta estrutura, ok? Então são algumas das características ligadas ao hipo e ao hipertireoidismo, relacionados à diminuição na produção do hormônio T3 ou no hormônio T4. Lembra que para a produção do T3 e T4, a nossa glândula hipófise libera o TSH, hormônio estimulante da tireoide, fazendo com que ocorra a produção adequada desses dois hormônios. Além disso, a necessidade de ingestão de iodo em doses adequadas para que haja o bom funcionamento da glândula tireoide. Seguimos adiante? Veja, a tireoide produz um terceiro hormônio, chamado de calcitonina ou calcitocina. Esse hormônio não sofre a influência dos hormônios hipofisários. Ele promove a fixação de cálcio nos ossos, ativando o metabolismo dos osteoblastos. Aumenta também a absorção de cálcio no intestino. Então esse hormônio vai principalmente retirar o cálcio de excesso no sangue, colocando na estrutura dos ossos, estimulando a ação osteoblástica, a ação dos osteoblastos, células do tecido ósseo. Claro que falaremos mais delas na aula de osso, com vocês, obviamente. Porém, se tirar cálcio demais do osso, também é um problema. A diminuição, portanto, da concentração de cálcio sanguíneo. Quando esse cálcio do sangue diminui, imediatamente uma outra glândula, as paratireoides, passam a produzir um hormônio antagônico
a calcitonina, o paratormônio. Este hormônio faz o inverso, retira o cálcio dos ossos através da ativação de uma outra célula óssea chamada de osteoclasto, aumentando a concentração de cálcio no nosso sangue. Então, esse hormônio também atua na absorção de cálcio intestinal, ele ativa os osteoclastos na atividade de retirar o cálcio da estrutura dos ossos, aumentando a concentração sanguínea desse elemento. Veja o que a gente pode observar então. Quando nós temos um aumento de cálcio no sangue, a calcitonina passa a ser produzida pela tireoide, que vai estimular os osteoblastos, aumentando a fixação de cálcio no osso. Quando diminui-se a concentração de cálcio no sangue, as paratireoides passam a produzir paratormônio, estimulando os osteoclastos, que passam a retirar o cálcio do osso, jogando para o sangue. Assim, controlando o nível, a estabilidade da concentração de cálcio no sangue e a concentração de cálcio no osso. Quando há uma disfunção, uma das principais causas da disfunção do osteoblasto e osteoclasto, leva geralmente a uma doença chamada de osteoporose. Claro que não é a única consequência, a única causa dessa doença. Mas uma das mais importantes causas ligadas à osteoporose é exatamente uma menor atividade osteoblástica quando comparada à atividade osteoclástica. Isso, portanto, leva ao aparecimento dessa patologia, a osteoporose. Mais comum em mulheres, pois já tem os ossos mais delicados, mais finos, e também porque os osteoblastos nas mulheres são estimulados pelo estrógeno. E quando a mulher, numa idade mais avançada, entra na menopausa, pode haver diminuição na produção de estrógeno e uma menor atividade osteoblástica, intensificando ainda mais o aparecimento da osteoporose nas mulheres, ok? Vamos adiante, gente? Quem mais que nós temos para ver com vocês hoje? O nosso pâncreas. Esta glândula que está localizada aqui embaixo do estômago, como você pode ver na sua localização anatômica, ela apresenta duas regiões especiais. Os ácinos ou acinos pancreáticos secretam enzimas digestivas que são liberadas no nosso duodeno diretamente pelo canal de Windsor, aqui na ampola de Vater, liberando o suco digestivo, que vai se juntar ao suco digestivo, o suco pancreático. Então essa é a função exócrina. Nós estamos preocupados em especial hoje com a função endócrina do pâncreas, onde nós temos as ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas ilhotas de Langerhans. As ilhotas pancreáticas, ou de Langerhans, produzem dois hormônios em especial. As células A ou alfa produzem o glucagon, hormônio glicemiante, que aumenta a concentração de glicose, de açúcar no sangue. As células B ou células beta produzem a insulina, que é o hormônio antiglicemiante, hormônio que vai retirar o açúcar do sangue e jogá-lo para dentro das estruturas celulares, principalmente adipócitos, células musculares e hepatócitos, células do fígado, que vão armazená-lo na forma de glicogênio ou na forma de gordura em especial. Vejam, esses hormônios, quando produzidos, portanto, em especial eles, a insulina, que é o que mais a gente deve tomar atenção, especialmente ligado ao caso de diabetes, quando aumenta a concentração de glicose no sangue após uma refeição, acabei de almoçar, acabei de jantar, acabei de tomar café, aumenta a taxa de glicose no sangue e temos um quadro de hiperglicemia. Isso provoca um estímulo nas células beta do pâncreas, que passam a produzir a insulina. A insulina liga-se à membrana de células, como por exemplo os hepatócitos do fígado, e faz com que a glicose passe para o interior da estrutura celular, sendo armazenada na forma de glicogênio, especialmente no fígado e no músculo, nos adipócitos na forma de gordura. Quando diminui a concentração de glicose no sangue, temos um quadro de hipoglicemia, é rápido, ocorre o estímulo às células alfa do pâncreas, passam a produzir glucagon, que começa a quebrar o glicogênio do fígado, por exemplo, e aumentar o teor de glicose no sangue. Claro que isso não fica sempre assim, porque entenda que a glicose que foi para dentro da célula, ela começará a ser consumida. E quando não houver mais glicose para retirar e transformar em glicose sanguínea, obviamente que nós temos a necessidade de
comer de novo. Ou o nosso corpo entrará num outro mecanismo metabólico para fazer a utilização de gordura, nesses casos em especial também. Quando existe uma deficiência na produção de glucagon, muitas vezes o indivíduo desenvolve uma anomalia chamada de hipoglicemia. Porém, o que normalmente mais vai ser pedido para nós é quando por algum motivo há a diminuição na produção da insulina, onde nós passamos a ter um quadro bem característico da chamada diabetes mellito tipo 1. O diabetes mellito tipo 1 está ligado geralmente a um problema autoimune do indivíduo, anticorpos passam a destruir as células beta e o indivíduo não consegue mais retirar a glicose que acumula-se, portanto, na corrente sanguínea, levando a consequências que eu já vou falar a vocês em especial, né? Mas problemas oculares, problemas de pressão, problemas da cicatrização, problemas cardíacos que são ligados ao diabetes mellito tipo 1. Já o diabetes mellito tipo 2, ele está diretamente e fortemente ligado à obesidade, não somente, mas mais de 90% dos pacientes que apresentam diabetes mellito tipo 2 estão ligados a um quadro de obesidade. O que acontece aqui? Os adipócitos perdem os receptores da insulina. Então não há diminuição na produção da insulina, mas a insulina não tem como ligar nas células e, obviamente, a glicose do sangue não passa para o interior dos adipócitos. Isso acaba causando resistência à célula muscular à insulina, o que piora o quadro, aumenta o teor de glicose sanguíneo também e diminui, portanto, a produção de glicogênio hepático. Esse é o diabetes mellito tipo 2. Veja, diabetes mellito tipo 1, diabetes mais clássico, está ligado à diminuição da produção da insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas. O diabetes mellito tipo 2 não está ligado à insulina, mas sim a uma perda de receptores de membrana dos adipócitos e a resistência à glicose da célula muscular e também, eventualmente, dos hepatócitos no fígado, o que leva a um quadro também de hiperglicemia, aumento de glicose sanguínea, com várias consequências. O indivíduo tem muita fome, a polifagia. No diabetes tipo 1 ou tipo 2 descontrolado, pode haver perda de peso. Já no diabetes mellito tipo 2, é clássico ligado à obesidade. O indivíduo urina muito, porque o sangue com grande quantidade de glicose torna-se hipertônico, absorvendo água dos tecidos, fazendo com que o indivíduo acabe urinando demais. Desânimo, fraqueza e cansaço físico devido à falta de glicogênio no tecido muscular, o que leva a essa situação. Muita sede, a polidipsia devido à perda exagerada de urina, também chamada de urina doce, porque apresenta grande concentração de glicose na urina. Lesões nas pernas e nos pés, difícil cicatrização, infecções frequentes, pele, urina e genitais, alterações visuais, já que pode haver problema ligado à retina e ao glaucoma ligados a essa patologia. Vejam nesse esquema que interessante. Redução na produção da insulina, diminuição dos receptores celulares da insulina. Isso leva tecido adiposo, a diminuição da utilização da glicose, aumento da destruição de gordura, glicolipólise, aumento de triglicerídeos plasmáticos, o que pode trazer problemas cardíacos, aumento de gosto cetônico, um gosto adocicado na boca do indivíduo e forte, cetoacidose, levar o sangue à acidose, o que pode levar ao coma diabético. Tecido muscular, diminui a utilização da glicose, aumento de destruição muscular, fraqueza, emagrecimento. Sangue aumenta a glicemia, diminui a glicose celular, a célula não tem glicose para funcionar, o que leva o indivíduo a uma fome exagerada. Polidispsia, que é sede exagerada devido à poliúria. Por que a poliúria? Glicosúria, presença de glicose na urina. Então, como a urina fica hipertônica, absorve água dos tecidos, faz com que o indivíduo urine demais. Isso aumenta a vontade de beber água. Vômitos devido à presença de cetoses, o que pode levar à desidratação e também ao coma diabético, que muitas vezes leva à morte. Então, esses são os principais sintomas ligados aos quadros relacionados ao diabetes. Muito bem, além da estrutura do nosso pâncreas, o que mais que a gente pode conversar hoje? Vamos ver. As suprarrenais. As suprarrenais ou adrenais são duas glândulas que localizam sobre os rins. Elas têm duas regiões, o córtex, que é a parte externa, e a medula, a parte interna.
O córtex da suprarrenal é estimulado pelo hormônio da adenohipófise, o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que estimula o córtex da suprarrenal a produzir basicamente 3 grupos de hormônios: mineralocorticoides, entre eles a aldosterona, que atua diretamente na reabsorção de sais pelos rins, especialmente sódio. Por isso, esse hormônio também está ligado ao controle da pressão arterial. Se a minha pressão arterial está elevada, nós vamos ter uma produção menor de aldosterona para que eu elimine sódio pela urina. Se a minha pressão está baixa, produz mais aldosterona para aumentar a retenção de sódio no sangue, deixando o sangue mais hipertônico, aumentando a pressão arterial. Ocorre a produção de glicocorticoides, especialmente o hormônio chamado de cortisol, que atua diretamente no metabolismo geral de açúcares, gorduras e proteínas, aumentando a energia para o corpo. Esse hormônio é produzido logo cedo, pela manhã, logo após acordarmos, uma produção maior de cortisol, exatamente com o intuito da termogenia, hormônio de aumentar a disponibilidade energética do organismo também. Porém, em casos de estresse, esse hormônio é produzido em uma concentração maior, quase que durante o dia inteiro. Por isso, hoje em dia, a gente pode medir o nível de estresse do indivíduo, não apenas só pelas atitudes ou características dele, mas pela própria presença de cortisol sanguíneo. Produz também hormônios do grupo dos andrógenos, hormônios semelhantes à testosterona, que no homem apenas aumenta o nível de testosterona produzido pelo testículo, e na mulher, esse hormônio é completamente inibido pelas altas concentrações de estrógeno. Porém, em mulheres, quando entram na menopausa, diminui a produção de estrógeno e essa testosterona acaba muitas vezes trazendo algumas alterações no organismo da mulher, especialmente um pouco da perda da feminilidade, característica da mulher. Por isso, muitas vezes, os médicos sugerem a reposição hormonal. Além do que, a reposição hormonal também vai estimular uma boa atividade osteoblástica, diminuindo mesmo os casos de osteoporose ligado a essa situação. Mas a nossa glândula suprarrenal vai produzir mais um hormônio, que é a adrenalina ou epinefrino. Esse hormônio não é produzido por estímulo do ACTH. Ele é produzido na medula por estímulo do sistema nervoso. Atua nas reações de alerta, ataque ou defesa. É um hormônio, portanto, muito importante da medula da suprarrenal para preparar o nosso corpo para situações do inesperado, para situações de tensão, para que você possa reagir em uma situação de ataque ou de fuga. O que ele promove no organismo? Dilata a pupila para entrar mais luz e você poder enxergar melhor nessa situação. Ele vai provocar uma vasoconstricção periférica, tira o sangue da pele, por isso a pele geralmente fica gelada quando a gente leva um susto ou está no estado de tensão maior. Não precisamos de sangue na pele, precisamos de sangue no músculo para uma reação de alerta, para uma reação de ataque ou de defesa. Isso aumenta a pressão arterial. Quando aumenta a pressão arterial, o coração dispara também. Além do coração disparar, nós temos um aumento do ritmo respiratório do indivíduo. O glicogênio do fígado começa a ser quebrado para aumentar o teor de açúcar no sangue e você ter energia para o ataque ou para a defesa. Sistema digestório, praticamente interrompido os movimentos digestório e muitas vezes relaxamento de esfíncteres do sistema urogenital. Por isso, muitas vezes, o indivíduo acaba liberando urina de forma sem o controle, quando ocorre uma descarga de adrenalina no seu organismo. Isso, na verdade, está estimulando o sistema nervoso simpático, que são algumas características de um dos ramos do nosso sistema nervoso, que é estimulado pela chamada medula da suprarrenal, liberando adrenalina ou epinefrina, controlando as situações de ataque, de defesa, de tensão, de ansiedade do indivíduo, controlada por esse hormônio, a adrenalina. Vamos adiante, pessoal? Mais algumas coisas por hoje para vocês. O nosso coração também está relacionado à produção de alguns hormônios, entre eles o peptídeo natriurético atrial, ou ANF. Fator atrial. Esse hormônio reduz a nossa pressão arterial. Então, quando a pressão está alta, ele aumenta a excreção de sódio pelos rins. E também produz uma dilatação da arteríola aferente. Como assim? Vamos ver? No glomérulo renal existe uma arteríola em que o sangue chega e uma arteríola por onde o sangue sai. Arteríola aferente e arteríola eferente.
O hormônio natural arteriurético, ele vai promover dilatação da arteríola que o sangue chega e contração dessa. Então quer dizer que a pressão no glomérulo vai aumentar e isto vai bombear mais água para a cápsula de Bowman, aumentando a diurese. Então, vejam, dilatando a arteríola aferente, contraindo a eferente, provocando maior filtração glomerular e aumento do fluxo de urina. Quando a nossa pressão está elevada, esse hormônio, o ANF, é produzido, aumenta também a quantidade de urina para diminuir a pressão. Então nós já vimos com vocês, produção do ADH regula a pressão arterial, aldosterona regula a pressão arterial e o ANF, hormônio do coração, que também age no mecanismo de controle da pressão arterial. Na verdade, todo esse sistema junto acaba controlando a homeostase e a nossa pressão arterial. Mas alguns detalhes para você hoje, não vai embora ainda, preste atenção. Os rins produzem eritropoetina. Nós chegamos a falar nela na outra aula anterior de hormônios também. Este hormônio, a EPO, é produzido naturalmente pelos rins e pelo fígado. Função da EPO: aumentar a produção de glóbulos vermelhos. Isso naturalmente é produzido em mulheres grávidas, que precisam ter maior concentração, em casos de anemia, em indivíduos que vão para altitudes mais elevadas, a maior produção, portanto, de eritropoetina para compensar o ar mais rarefeito. Então, isso de forma natural, o corpo gera essa produção. Porém, alguns indivíduos, de forma ilícita, usam esse hormônio sintético, que ele existe exatamente para quadros, por exemplo, de anemias graves, para indivíduos que fazem quimioterapia. Esse hormônio, então, é usado de forma indevida como doping para aumentar a disponibilidade de glóbulos vermelhos no sangue, além do normal, o que pode levar a risco de vida ao indivíduo. Ainda hoje, a timosina, hormônio que serve como imunotransmissor, estimula a maturação de linfócitos T. Então, ele está ligado ao nosso sistema imunológico. E temos ainda por hoje a leptina, que é um hormônio produzido nos adipócitos. Esse hormônio atua no hipotálamo e nos dá a reação de sensação de saciedade e ajuda no aumento da captação de glicose. Então veja, nós nos alimentamos, esse alimento vai lá para o nosso intestino, é absorvido. Nesse momento, aumenta o teor de glicose sanguíneo. O pâncreas começa a liberar insulina para retirar o açúcar do sangue e jogar para a célula. Esse açúcar vai parar nos adipócitos, que quando estimulados por essa situação, passam a liberar esse hormônio, a leptina, que vai agir no hipotálamo, um dos fatores, não é o único, mas vai agir no hipotálamo, começando a nos dar um estado de saciedade. Por isso a importância da alimentação lenta, mastigar adequadamente, porque a saciedade não é apenas você encher a barriga, mas é uma questão hormonal que nos dá esse aspecto de saciedade, de satisfação alimentar, e não apenas comer um monte para achar que estamos satisfeitos. Estamos enfadados e nem sempre a saciedade acaba encerrando, que é o que ocorreu com a febre dos fast foods nas últimas décadas, né? Gerando uma população mundial onde o problema da obesidade acaba sendo um problema de saúde pública, levando ao diabetes mellitus tipo 2, a problemas de pressão arterial, entre outras consequências que podem ocorrer aí. Então esses são os hormônios de hoje, mas nós temos mais uma parte que eu quero conversar com vocês também, que é uma série de exercícios. Vamos ver? Primeiro exercício, vamos lá. Ligada por uma haste ao hipotálamo, a hipófise fica em uma cavidade do osso esfenoide, e a sua parte glandular comanda diversas outras glândulas do organismo. Todas as glândulas citadas abaixo são controladas diretamente pela hipófise: ovários, através do FSH e do LH, a tireoide a partir do TSH e a suprarrenal a partir do ACTH. Vejam que o pâncreas não sofre nenhuma ação dos hormônios tireoidianos. Os hormônios pancreáticos, insulina e glucagon, estão ligados à produção de maior ou menor concentração de acordo com a maior ou menor concentração de glicose no sangue. Vamos adiante? Número 2. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora, doida tá me beijando a horas. E o que é que eu faço agora? Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Na canção, ainda bem que eu não vivo disso, né, gente? Na canção Mulher de Fases, os integrantes da banda Raimundos traduzem as mudanças de humor pelas quais algumas mulheres passam.
o que são frequentemente relacionados ao ciclo menstrual e à variação hormonal. Identifique a causa principal desses sintomas: dor de cabeça, dor nas mamas, alterações psíquicas como irritabilidade e insônia podem acompanhar a fase pré-menstrual e provocar desconforto e mau humor. Qual é a causa desse fator? As chamadas TPMs. Opa, vamos voltar aqui. Os sintomas provocados pela queda da concentração dos hormônios ovarianos, provocando alterações no organismo feminino, conhecidas como TPM. Isso ocorre devido à queda brutal dos hormônios, né? Considerando o verso, meu namoro é na folhinha, no meio descrevo o evento do ciclo ovariano que deve ser pesquisado pela mulher para evitar a gravidez, a ovulação, né? Então a liberação do ovócito secundário. Se a mulher souber o dia em que ocorre a ovulação, 2 ou 3 dias antes, 2 ou 3 dias depois, totalizando uma semaninha, considerando o seu período fértil, né? Então como é que ela descobre o dia da ovulação? Prevê a próxima menstruação e dela subtrai 14 dias, descobrindo qual é o dia fértil. E desse dia, 2 a 3 dias antes, 2 a 3 dias depois, totalizando uma semaninha. Claro que você vai prestar muita atenção, especialmente ao que o vestibular, a questão te indicar, né? Nós já tivemos questões da FUVEST falando que o óvulo tem 24 horas, o espermatozoide 72. Questões da Federal do Paraná, que já nos deu uma questão dizendo que o espermatozoide tem 5 dias, o óvulo mais 5. Então você considera aquilo que vier escrito lá. Se nada lhe apresentar, 72 horas para o espermatozoide, 72 horas para o óvulo. Vamos adiante? Número 3. O momento do vestibular, sem dúvida, pode causar nos candidatos uma mistura de sensações como prazer, por estar próxima à tão sonhada aprovação, e nós vamos chegar lá, né? Emoção por vivenciar uma grande escolha. É difícil esse momento, né? Decidir praticamente o que vamos fazer ao longo da vida. E medo de cometer equívoco ao responder questões, que é um dos grandes problemas de vocês, gente. Medo não é exatamente a advertência da família, é o nosso medo, né? O medo de não conseguirmos alcançar, da cobrança que nós temos de passar. A gente não tem que. Nós temos que fazer, sim, é o nosso melhor para que isso possa acontecer. Essas sensações estimulam o sistema nervoso, ocasionando taquicardia, aumento da frequência respiratória. Assinale a alternativa que apresenta a glândula que foi estimulada e o hormônio produzido como consequência das sensações citadas no texto. Bem, isso tudo está ligado a que hormônio? Adrenalina ou epinefrina, que é produzido por qual glândula? Medula das suprarrenais. Né? Portanto, esta alternativa que você deve marcar como verdadeira na questão de número 3. Glândula suprarrenal e adrenalina. Por isso, gente, mais uma vez, faça o seu melhor, procure assistir todos esses vídeos, ficar até o final, fazer aquilo que você pode, sem exageros também, para que o teu corpo possa absorver e assimilar todas essas informações. Por isso eu sei que isso sempre ajuda bastante, né? Esses videozinhos ajudam você, na verdade, você acaba revisando o conteúdo apenas ouvindo isso, sem fazer tanto esforço, acredito eu. Então vamos adiante, na questão de número 4. As células de nosso organismo estão banhadas em uma solução rica em glicose. Todavia, a glicose não pode atravessar a membrana celular por simples difusão. A glicose só pode entrar na célula através de proteínas transportadoras de glicose presentes na membrana. Algumas células possuem essas moléculas transportadoras todo o tempo em suas membranas. Outras, porém, como as do tecido muscular e do tecido adiposo, só colocam a molécula transportadora de glicose da membrana celular na presença de um hormônio que é a insulina, né? Então, quando ocorre a liberação de insulina, é que vai haver a disponibilização dos receptores de membrana na estrutura da célula da liberação desse hormônio, que vai, portanto, nesse momento, fazer com que haja a captação da glicose do sangue para o interior do adipócito e para o interior das células musculares. Quando, por algum motivo, esses receptores são perdidos, e a insulina não tem mais como ligar, a glicose permanece no sangue em alta concentração, o que caracteriza o diabetes mellito tipo 2, que é o segundo modelo de diabetes que temos aí. Na questão de número 5, as glândulas endócrinas apresentam como características distintivas a ausência de ducto. Por essa razão, os hormônios por ela secretados são diretamente lançados na corrente sanguínea.
Sobre essas glândulas endócrinas, julgue os itens em verdadeiros ou falsos. Uma das funções da hipófise anterior, ou adenipófise, é a secretar o hormônio de crescimento? Sim, verdadeiro, vai produzir o GH, né, produzido pela hipófise. A glândula tireoide, situada na parte inferior do esôfago, traqueia, tem como função produção de FSH e LH? Não. Ela vai produzir T3 e T4 e calcitonina. A hipófise é uma glândula central no metabolismo endócrino, sem dúvida, pois produz os hormônios tróficos que atuam sobre várias outras glândulas. TSH, que atua sobre a tireoide, vai produzir o ACTH, hormônio que atua sobre a suprarrenal, certo? São hormônios tróficos que atuam sobre outras gônadas. A neurohipófise secreta o ADH. Muito bem, ela não produz, secreta. A falta de ADH no organismo provoca uma doença denominada de diabetes insípidos. Muito bem, que é o outro tipo de diabetes que nós vimos. Então, 3 modelos: insípidos, diabetes mellitus 1 e mellitus tipo 2. Insípidos, diminuição da produção do ADH. Mellitus tipo 1, diminuição na produção da insulina. Mellitus tipo 2, perda dos receptores de membrana. Olha o que nós estamos falando então. A concentração de glicose no sangue depende da atuação de 2 hormônios, como mostra o esquema a seguir. Glicose no sangue. Ela então é retirada e jogada para o fígado pela ação de um hormônio, que é o hormônio A, produzido pelo pâncreas, o hormônio esse chamado de insulina. Quando diminui a glicose sanguínea, o fígado começa a quebrar o glicogênio, aumentando o teor de glicose no sangue. Isto vai ocorrer, essa quebra do glicogênio, aumentando a glicose no sangue, pela presença de um outro hormônio, que é o glucagon. Muito bem, seria essa a alternativa da número 6. Seguimos adiante? Comigo, povo, mais um pouquinho. Na questão 7, vários fatores interagem no processo de formação e estruturação definitiva dos ossos, sendo muito importante a nutrição, vitamina D, cálcio e fósforo, e os hormônios da tireoide e paratireoides. Em relação a esses fatores, analise as proposições a seguir, marcando verdadeiro ou falso. O hormônio calcitonina, ou calcitocina, remove o cálcio do plasma, tira o cálcio do sangue, incorporando a matriz óssea? Perfeito, essa é a ação da calcitonina. Tira o cálcio do sangue e disponibiliza nos ossos, aumentando a atividade dos osteoblastos. O paratormônio remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma? Perfeito. Paratormônio tira o cálcio do osso e aumenta a concentração no plasma sanguíneo, estimulando os osteoclastos. Um excesso de calcitonina no organismo descalcifica os ossos? Se tiver mais calcitonina, ele não vai descalcificar, ele vai aumentar a concentração de cálcio no sangue. Então isso é falso. O paratormônio é responsável pela remoção do cálcio do plasma? Não. O paratormônio retira o cálcio dos ossos. Os hormônios paratormônio e calcitonina mantêm as taxas de cálcio e fósforo no plasma sanguíneo, regulando as trocas desses elementos entre a matriz óssea e o plasma perfeitamente, enquanto a calcitocina ou calcitonina estimula os osteoblastos a retirarem o cálcio do sangue e aumentar a concentração óssea, o paratormônio estimulando os osteoclastos fazem a função inversa. Vamos adiante, pessoal, comigo. O diagrama a seguir mostra o controle na produção de hormônios pela tireoide. Desculpe, aqui o nosso H faltando ali, ficou encoberto. Hipotálamo libera fatores liberadores da hipófise. A hipófise anterior passa a produzir TSH, que aumenta a disponibilidade de T3 e T4. Quando aumenta a concentração de T3 e T4, esses bloqueiam, portanto, a adenipófise no mecanismo de feedback negativo. Vamos ver. A respeito desse controle, analise as afirmativas. Trata-se de um exemplo de retroalimentação negativa? Sim, ou feedback. Se a concentração plasmática de hormônios tireoidianos aumentar, a secreção de TSH na hipófise vai diminuir. Sim, para que os hormônios tireoidianos diminuam e fiquem sempre numa média. Aumentou a concentração de hormônios tireoidianos, diminui o TSH. Diminui a produção de hormônios tireoidianos, aumenta a TSH. E assim mantém-se uma concentração média desses hormônios no organismo.
Se a hipófise liberar mais TSH, a secreção de hormônios tireoidianos aumentará, sim, claro. Em uma criança com tireoide atrofiada, a concentração plasmática de TSH encontra-se elevada, sim, porque como a hipófise, a tireoide, está atrofiada, ela produz menos hormônios tireotróficos. Logo, a hipófise, o hipotálamo juntos, tentam aumentar a produção de hormônios tireoidianos, aumentando o TSH, o que pode levar a quadros até mesmo de bócio. Ok? Maravilha! Vamos adiante ainda, pessoal, mais um pouquinho. Até recentemente acreditava-se que o tecido adiposo apenas uma função de armazenar lipídios, servindo como uma reserva energética. No entanto, novas pesquisas vêm mudando essa ideia ao revelar que os adipócitos têm importantes participações no mecanismo que regula a concentração de glicose no sangue. Essa atuação recém-descoberta do tecido adiposo também está relacionada ao diabetes mellitus tipo 2. Os novos estudos revelam que os adipócitos produzem e liberam no sangue dezenas de diferentes fragmentos de proteínas, que agem como hormônios ou agentes inflamatórios, citocinas, fatores de crescimento, regulam a ação da insulina e de outros tecidos, então produzem inclusive fatores de crescimento, de divisão celular. Quando a captação de glicose pelo adipócito é impedida, por exemplo, ocorre resistência à insulina no músculo. Já o maior uso de glicose pelo tecido adiposo leva a um aumento significativo da sensibilidade à insulina e da tolerância à glicose no tecido muscular. Os estudos comprovam, portanto, a associação entre a obesidade e o diabetes, no caso tipo 2. Com base nos textos e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal, muito interessante isso. Alterações nas funções de liberação de insulina. Pelos adipócitos? Não, o adipócito não libera insulina. A obesidade está fortemente associada à incidência de diabetes mellitus tipo 2. Muito. Uma vez que o excesso de gordura leva a uma disfunção do tecido adiposo, promovendo resistência à ação da insulina. Muito bem. Consequentemente, ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essa doença caracteriza-se pela redução do número de células produtoras de insulina no pâncreas? Não. Esse é o diabetes mellitus tipo 1, quando células do pâncreas são destruídas. Alterações nas funções de liberação de insulina pelos adipócitos. O adipócito não libera insulina, gente. Vamos adiante. A absorção de glicose pelo pâncreas fica comprometida. O pâncreas não absorve glicose, ele produz insulina e glucagon. Alterações nas funções de captação de glicose pelas células de gordura, adipócitos, interferem na ação da insulina. Sim, perda de receptores, podendo promover o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essa doença caracteriza-se pela redução do número de receptores de insulina nas membranas das células musculares e adiposas, diminuindo a sua capacidade de absorver glicose no sangue, aumentando o teor de glicose, caracterizando o diabetes mellitus tipo 2. Maravilha até aqui, gente, que bom. Espero que você tenha aproveitado, curtido esse momento. Dê um curtir aí e a gente, qualquer dúvida, escreva do ladinho e quando for possível a gente vai respondendo para vocês também. Obrigado, um abraço a todos, até mais.